É fantástico estar aqui hoje de manhã, amém? Muito encorajador, animador poder ver cada um de vocês. Algo fundamental para a gente se envolver com as Escrituras Sagradas, como nós falamos a semana passada, é quando você toma a decisão de se envolver. Sabe, você sabe o que é envolvimento. Quando você entra lá, você se envolve com o próprio Deus, você reserva um tempo especial, e é isso que a gente está trabalhando no nosso coração, esse envolvimento com a palavra de Deus. A leitura espiritual do Evangelho, da Palavra de Deus, é um processo de relacionamento, relacional entre nós e Deus, né? Lemos principalmente para encontrar e conhecer e experimentar Deus na nossa vida e o poder desse Evangelho chegando até cada um de nós. Quanto mais, irmãos e amigos, a gente prepara nosso coração, quanto mais a gente se prepara, nosso coração e mente, para encontrar Deus por meio da sua palavra, então é como se a gente estivesse praticamente entrando na presença física de Deus, de Jesus. Quanto mais a gente se envolver, mais esse processo de envolvimento vai provocar um processo de transformação em você, de uma transformação profunda e poderosa, por causa da experiência de se envolver com as Escrituras Sagradas, né? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, diz: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem exatamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas sejamos atentos e sejamos sóbrios. A pergunta, lendo isso, é: você está dormindo? Você está alerta no seu relacionamento com Deus? Porque é o que ele fala, né? Irmãos, nós somos filhos da luz, nós somos filhos do dia, nós somos da treva. Não durma, mas fique alerta com a palavra de Deus. O dia do Senhor se aproxima para cada um de nós. Sabe, cada dia que passa, mais perto você está de encontrar seu Jesus Cristo, amém? Cada dia, você está um dia mais perto de encontrar Cristo e você realmente contemplar toda a grandeza de Deus e de Cristo. Há uma nuvem de sonolência sobre o povo de Deus. Por nos tornarmos cristãos, a gente acha que é só se tornar cristão e beleza. Não, a gente não pode dormir, a gente não pode se encontrar dormindo, mas ao contrário, acordado, porque a guerra espiritual que a gente tem visto, experimentado, cada um de nós, vai ficar cada vez mais forte, não cada vez menos forte. E a gente precisa estar alerta, cada um de nós. Satanás quer que você fique no conforto. Satanás quer que você não leia a Bíblia. Satanás quer que você ocupe seu tempo para não ter tempo para orar. Satanás quer que você trabalhe muito para que você não tenha tempo para a sua família. Ele quer tirar a sua atenção das coisas que merecem toda a atenção de cada um de nós na nossa vida. E ele vai fazer isso insistentemente com você e comigo. Ele quer que você seja um preguiçoso espiritualmente, ele quer que você seja uma pessoa que não esteja alerta, que esteja desligada da vida espiritual. Olha o que a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 3. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Salmo 119, guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. É isso que nós estamos trabalhando aqui entre nós, irmãos, para a gente guardar a palavra de Deus no nosso coração. Guardar, e ela, toda hora que ela está guardada, ela vem rapidamente à sua mente, ao seu coração. Por isso nós estamos ensinando sobre se envolver com as Escrituras. E agora a gente vai ver diferentes práticas que a gente pode trabalhar para podermos viver e vivenciar essas Escrituras na nossa vida.
Vamos lá nas coisas práticas que a gente pode fazer. Essas coisas a gente pode fazer individualmente, com as nossas parcerias de oração, dentro das nossas igrejas em casa. Vou ensinar algumas práticas nesses últimos dois, nesse culto e na próxima. Tem mais ou menos 8 práticas que a gente pode praticar para se envolver com as Escrituras. Às vezes a gente pratica uma só. Então, eu queria falar um pouco sobre orar as Escrituras. Orar as Escrituras, muitas vezes a gente acha que ter nosso tempo com Deus eu vou ler e depois eu vou orar. A prática de orar as Escrituras, elas podem se tornar muito poderosas quando a gente combina as duas coisas, a oração junto com a Escritura. Então, às vezes a gente pode estar inseguro nas nossas orações, ou a gente acha que as nossas orações estão muito superficiais, ou às vezes você não sabe nem o que orar, você está sendo monótono, repetitivo para você as suas orações, você acha que tem alguma coisa errada com as suas orações. Então, orar as Escrituras pode te ajudar nesse crescimento. Então, a sua confiança na sua oração, ela pode ser fortalecida porque você vai estar orando as palavras de Deus. Exatamente as palavras de Deus, que são as palavras que estão na Bíblia. Então, ela permite que você possa usar não só as palavras que estão na Bíblia, mas também se envolver com as emoções da Bíblia. Quando você lê Salmos, você vê muitas emoções lá de Davi. Salmos são orações de Davi, né? De Asaf e outras são cânticos. Então, você se envolve também com aquelas emoções. Então, quando a gente fala sobre orar as Escrituras, o que a gente quer dizer? O que eu estou querendo dizer com isso? É você poder orar, é ordenar o seu tempo de oração em cima de uma passagem bíblica. Né? Então, você vai poder pegar uma passagem e se dedicar a orar exatamente o que está escrito ali naquela passagem. E, às vezes, você pode, então, personalizar essa passagem das Escrituras. Você pode, quando fala nós, você pode colocar a palavra eu, e a coisa se torna mais pessoal. Quando ele está sempre se referindo, né, ao povo de Deus. Você pode orar também através de tópicos da Bíblia, tipo, orar sobre adoração, sobre agradecimento, sobre alguma necessidade. Então, você pode orar aquelas palavras que estão lá na Bíblia. Isso vai te dar cada vez mais uma clareza das passagens bíblicas quando você vai orando, e às vezes pode orar repetidamente aquela passagem. Então, a Bíblia está cheia de orações. De Gênesis a Apocalipse tem muitas orações. E você pode usar essas próprias orações, as orações dos apóstolos, as orações de Davi. A gente pode usar essas orações para fortalecer a nossa vida espiritual. E a gente poder expressar nossa emoção e a gente experimentar também o que aqueles autores estão falando, a gente também poder experimentar. E também a gente pode usar alguma parte da Bíblia que você queira, às vezes você quer se comunicar com Deus, qualquer parte dela, não só usar essas orações, mas qualquer parte da Bíblia você pode usar para você fazer uma oração e você poder prestar muita atenção ao que o Espírito de Deus está querendo falar através daquela passagem bíblica. Então, você vai poder se identificar não só com as pessoas, mas com o que está sendo falado, com o que está sendo ensinado, com o que está sendo anunciado pelo Espírito de Deus. Então, por exemplo, tem uma passagem que eu memorizei e uma passagem que fala assim, 2 Pedro, ela fala assim, sobre a gente poder orar e orar ao longo. Por exemplo, tem uma passagem de 2 Pedro que ela diz sobre a gente... Deixa eu ver aqui. Ela fala assim... Deixa eu ver aqui que eu me perdi aqui. Ele fala sobre... Deus nos deu tudo o que nós precisamos para viver a vida piedosa, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Como eu posso orar essa escritura? Puxa, Deus, o Senhor diz que o Senhor deu tudo o que eu preciso. Às vezes eu acho que eu não tenho tudo o que eu preciso. Mas o Senhor fala que o Senhor deu tudo o que eu preciso para viver essa vida de piedade, essa vida dedicada ao Senhor. E às vezes eu acho que eu não tenho, acho que falta. Ajuda meu coração a crer no que o Senhor está dizendo aqui. O Senhor está falando isso para mim. O Senhor fala por meio do pleno conhecimento daquele que me chamou.
eu quero ter mais conhecimento do Senhor. Eu quero me envolver mais com o Senhor. Então, a própria Escritura, você vai usando para você orar aquela Escritura para você também ser mais profundo com o que a palavra de Deus diz. Então, existem muitas passagens que você pode usar para você orar, às vezes sobre algum tópico, sobre ansiedade, sobre amor, sobre crescer em gratidão. Existem várias passagens que você pode usar para você orar para você mesmo aquilo que a palavra está dizendo. Então, é muito poderoso a gente poder procurar passagens que vão de encontro com as nossas necessidades também, de acordo com o que a gente precisa. E orar exatamente aquelas palavras que estão dizendo ali, e acrescentando e fazendo orações junto com a passagem bíblica. Então, isso é muito poderoso para nosso crescimento. Uma outra maneira da gente poder se envolver com as Escrituras é imaginar. Quando a gente é criança, a gente imagina muita coisa, né? A gente brinca lá de boneca, de carrinho, e fala que a boneca está lá, indo numa viagem, e a gente vai imaginando todo um cenário. E quando a gente cresce, parece que perde um pouco dessa imaginação infantil. Mas Deus nos deu a imaginação. Tanto quanto Ele nos deu a lógica e a razão, a imaginação também Ele deu para a gente usar. E quando a gente se envolve com as Escrituras, imaginando as Escrituras, é como se a gente estivesse lá, naquele lugar. Você poder se envolver com a sua imaginação, com as imagens, com os seus sentimentos. E você vai se conectando mais pessoalmente com as Escrituras e com as histórias bíblicas. Né? Então, esse método pode te ajudar muito a você ter empatia com as pessoas da Bíblia, entender as histórias delas. Então, e uma vez que você usa a imaginação, você começa a experimentar aquela história, experimentar aquele momento, algo onde você vai poder envolver todo o seu ser. Então, você se conectando, você vai aprendendo mais sobre quem que é aquela pessoa, como que ela se importa, como que ela pensa, você podendo imaginar todos aqueles cenários bíblicos. Então, a nossa imaginação, mais a razão, mais os nossos 5 sentidos, né? A gente poder ouvir, a gente ver, sentir, provar, envolvendo todos os nossos sentidos, e principalmente as nossas emoções, a gente não só vai ler as Escrituras, mas a gente vai experimentar as Escrituras. Vai ser como se você estivesse naquele lugar. Então, essa ideia da gente poder colocar a história bíblica, você vai se conectar com aquelas pessoas naquela multidão, imaginando, puxa, imagina Jesus naquelas ruas empoeiradas, falando com as pessoas, tocando as pessoas, aquele menino dos peixes. Então, imagina naquela situação os sons, os cheiros, e deixa sua mente, seu coração se envolvendo com isso, para não ser simplesmente uma série de fatos que você está lendo, mas uma história de pessoas reais e vivas, onde você vai poder se envolver com aquela passagem bíblica. E aí você vai poder ter mais empatia. Por exemplo, às vezes a gente olha Pedro, né? Nossa, Pedro não teve fé naquela hora que ele saiu, faltou fé para ele quando ele saiu do barco e depois começou a afundar. Nossa, Pedro. Agora comece a pensar na história. O barco, imagina você naquele barco, junto com os apóstolos, com medo, e de repente você vê uma pessoa vindo lá no meio. Aí Jesus fala, sou eu. Imagina o vento, imagina a água batendo nos pés, como se você fosse Pedro, batendo nos seus pés. Você sentindo, você dando o primeiro passo, ficando instável, inseguro de estar ali naquela água, em cima da água, e você andando em direção, de repente você sente afundar. Comece a imaginar. Cada detalhe da história, você vai compreender muito mais Pedro, você vai poder se envolver com aquela história, que ele vai se tornar uma coisa tão real para você. Então, a história de Pedro vai se tornar muito mais compreensível para você. Mas é muito importante que a gente se mantenha fiel ao que a gente está lendo. E não suponha que tudo que você está imaginando é realmente o que aconteceu. Porque senão a gente começa a fantasiar coisas que não estão na Bíblia. Pode imaginar a situação, mas não fantasiar ou criar uma ficção e ser irresponsável com a palavra de Deus, né?
Porque o cristianismo ele é uma fé enraizada na história. Ela tem uma história e ela é muito enraizada nisso. E a gente precisa estar muito atento. Quando você quer investigar um significado da Bíblia, o método da imaginação não funciona. Aí você tem que usar um outro método, um método dedutivo, onde você vai estudar, vai entender coisas que você quer compreender o significado. Então, esse método de imaginar não funciona. Ele funciona para você se envolver com aquelas passagens bíblicas, com aquela história, e você tornar aquilo mais real para você. Então, à medida que você vai criando esse processo de imaginação, a Bíblia ela vai deixar de ser apenas um livro que você está lendo, mas ela vai ser você vai estar vivendo uma história. Você não só vai estar lendo fatos, mas você vai estar vivendo uma história. Então, experimenta praticar isso nos seus tempos com Deus, na sua igreja em casa, lê uma passagem e você se imaginando naquela passagem. Um outro método que eu amo esse método é o método da memorização, de memorizar. Quem tem o hábito aqui de memorizar escrituras? Precisamos crescer. Memorizar ou decorar. Decorar quer dizer decoração. Você decorar as escrituras ou memorizar, tá? Decoração, vai estar lá no nosso coração. Então, memorizar as escrituras é o meu predileto de me envolver com as escrituras. Quando você envolve essa parte de reflexão e meditação, a palavra de Deus ela vai estar sempre disponível para você. Você vai estar sempre, não importa onde você está. Você pode estar no ônibus, se você fecha os olhos e medita num versículo e vai pensando e decorando aquele versículo, a palavra de Deus vai estar sempre disponível para você. E você não vai ser um alvo fácil de Satanás, porque quando ele vier com as mentiras, você vem com uma verdade. Então, muitas vezes, quando você memoriza, essa memorização ela traz uma sensação de propriedade. Parece que você se apropria, você se apropria daquela escritura. Aquilo se torna uma verdade para você. E você começa a meditar muito mais nas verdades de Deus. Então, você memorizando, você vai guardando, como o Hétero leu a passagem, né, em Salmo 19. Eu guardei a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Como que eu guardo a palavra no coração? Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia, lê de manhã e depois quando você sai de casa você já esqueceu o que leu. Alguns acontece isso? O resto do dia você esqueceu o que você leu. Agora, medita num versículo. Medita numa semana por um versículo. Decora aquele versículo, palavra por palavra. Né? A gente está fazendo um curso de finanças aqui e a gente tem decorado versículos para esse encontro. Mas assim, medita para a sua vida nesse versículo. Se você meditar, decorar um versículo, que seja por mês, você pode fazer isso por semana, mas eu digo assim, memorizar, decorar, degustar esse versículo. Se você decorar um mês, no final do ano você tem 12 versículos que você já tem no seu coração, na sua mente guardado. Isso você também vai poder experimentar muito mais também ser obediente à palavra de Deus. Então peça muito para o Espírito Santo mover sua vida, para ajudar você a ter sede de conhecer Deus e de você se aproximar dele. E essa é a memorização, memorizar é um processo que te ajuda muito nesse processo de você querer obedecer às Escrituras. Então, quais as vantagens da gente usar desse método de memorizar as Escrituras? Quando você precisar delas, elas vão voltar para você. Elas vão vir porque elas estão guardadas no coração. Vai ser útil no momento da dificuldade, no momento da tentação. Jesus, ele combateu as meias verdades de Satanás no deserto com as Escrituras. Jesus memorizava as Escrituras. Então, se a gente quer imitar Jesus, memorizar as Escrituras é algo que deve ser uma prática habitual nossa. Porque ele memorizava e ele vinha as meias verdades, que as meias verdades elas são enganosas, né? A gente acha que é verdade, mas ela não é verdade.
Então, ele usou uma escritura para falar, olha, joga isso daqui de cima, porque a palavra de Deus diz que se você jogar, os anjos vão cuidar de você. É verdade isso? É verdade. Mas é uma meia-verdade. Então, porque não é para pôr à prova o Senhor, seu Deus. Então, Jesus já tinha a outra verdade para combater aquela meia-verdade que ele estava usando das escrituras. E a gente precisa muito, irmãos, de conhecer a verdade. Porque as meias-verdades enganam muitos corações. Então, a gente precisa conhecer e essa verdade precisa estar enraizada no nosso coração. E às vezes vem uma tentação de alguma situação, de querer mentir, ou de querer uma tentação, que imoralidade você tem, né? Ou de você ficar ansioso, ficar com medo, mas você tem a palavra de Deus ali guardada, que você memorizou para esse momento. Eu sei que eu tenho essa fraqueza, eu vou memorizar isso aqui, porque isso aqui, na hora que eu precisar, ela vai vir. Segundo, memorizar as escrituras ajuda você a crescer no seu conhecimento, amor e obediência à palavra de Deus. Quando as verdades da Bíblia penetram na sua vida, vai mudando a sua compreensão e ajudando você a ver o que realmente é real e o que é bom. Vai ajudar você a se fortalecer emocionalmente. Vai trazer uma paz muito mais profunda para a sua vida e vai ser usada por Deus para renovar a sua mente. Quando você decora, a sua mente vai sendo renovada. E a gente precisa dessa renovação da mente. Por quê? Porque a nossa mente tem muitas coisas do mundo e a gente precisa renovar com as verdades de Deus. E terceiro, você vai abençoar outras pessoas. Quando você tem escrituras memorizadas, você vai poder, quando alguém precisa de ajuda, você tem de imediato uma escritura que pode ajudar. Te ajudou naquele momento, você memorizou, você decorou, e ela sai para você poder abençoar e ajudar outras pessoas que estão lutando, que estão sofrendo. Então, a palavra de Deus ela vai estar assim, sempre disponível para você. Quando você usa a memorização, sempre vai estar disponível. Então, de lembrar que toda a história da Bíblia, antigamente não tinha Bíblia escrita, as pessoas decoravam, memorizavam as escrituras. Então toda a história, Jesus é cheio desses momentos, desse tempo de decorar e memorizar as escrituras, guardá-las no coração. Então, da gente poder lembrar dos nossos antigos irmãos que morreram, né, no primeiro século, eles tinham a palavra, eles não tinham a Bíblia escrita, eles tinham a palavra guardada no coração deles. Por isso eles resistiram às perseguições, eles foram firmes, morreram por causa da palavra, porque a verdade estava no coração deles, porque eles memorizavam as palavras de Deus. Então, vou deixar 2 perguntas para a gente poder discutir agora nos grupos. Tá? Como você se sente? Dormindo espiritualmente ou você está alerta? O que faz você se sentir assim? E qual desses métodos você acha que poderia ser mais eficaz para você comentar sobre isso? Tá bom? Então, a gente vai dividir entre homens e mulheres para falar isso. E eu queria só deixar um aviso para as mulheres, que a gente vai ter o nosso papo aberto, agora esse mês de novembro, dia 19. Convida suas amigas e se planeja para você poder estar lá, tá bom? Vai ser lá no setor Campo Limpo, no local deles. Para a gente ganhar tempo, em vez de dividir naqueles grupos que nós fizemos a semana passada, e hoje foi um pouquinho mais longo, então, encontra você mais 2 pessoas, faz grupinhos de 3 e responde as perguntas. Pode pôr as perguntas na tela e deixar, por favor? Então, vamos se encontrar com as pessoas que estão próximas a nós e vamos falar sobre essas 2 perguntas. O que despertou em você, o que mais te ajudou e respondendo essas perguntas. Então, pega 2, 3 pessoas do seu lado aí, faz um grupinho aí mesmo e vamos colocar isso em prática aí. Obrigado.